O Remo pode entrar no G4 hoje e só depende dele. E de alguns outros resultados. Fala galera do canal do Prete que acompanha aqui o canal. Hoje o pré-jogo é entre Clube do Remo e Ferroviária de Araraquara. Dois clubes, claro, que já se enfrentaram na Série B do Campeonato Brasileiro lá na primeira rodada. Agora é o retorno, né? As rodadas são espelhadas, ou seja, jogou em Araraquara, agora joga em Belém diante da equipe do Leão Azul, que entra em campo depois de um resultado interessante contra o Goiás, mas um jogo em que o Remo poderia ter saído com uma vitória, né? Poderia ter entrado no G4, ter feito 3 pontos, fez apenas 1 ponto e teve uma chuva de gols perdidos, principalmente no segundo tempo. Tô na frente dele, não do lado, eu nunca falei isso na vida, mas eu estou na frente de Guzo Neto, que está aqui comigo, para falar um pouco sobre Remo e Ferroviária de Araraquara. Guzo Neto, que é do canal Leite Derramado. Boa noite, bom dia, boa tarde ou a hora que alguém esteja assistindo a gente. Guzo. Boa noite a você que está assistindo aqui o canal do Prete, este marco do YouTube nacional. Entendeu? Aqui fazendo referência ao marco, como é aquele lá do Rock Go. Enfim, sim. Esqueci. É um prazer estar aqui com você, Gilmar Prete. Você sabe que sempre que precisar contar comigo, estamos aqui. Acho que não conte, né? Sempre que precisar de mim, não ligue pra mim. Sabe que diferente do ataque do Remo, eu faço gol, né? Isso. Pegou pesado agora, né? Bora falar então disso. O Remo acabou perdendo muitas oportunidades diante da equipe do Goiás, né? Poderia ter saído com os 3 pontos. Fez uma bela partida, fez um golaço com o Pedro Rocha, que é artilheiro da Série B. Uma grande partida de todos os jogadores, principalmente... podemos falar dele, o Pavani, Marcelo Rangel foi o grande destaque, pegou o pênalti. Enfim, poderia ter saído com um resultado bem maior. E lembrando que Remo e Paysandu jogaram contra os líderes do campeonato, né? Coritiba e Goiás. Paysandu venceu fora de casa e na casa dos adversários, né? Paysandu venceu por 5-2 e o Remo poderia ter dado uma goleada no Goiás também. Tudo isso é verdade, né? E nada é mentira. Nada é mentira e isso é muito triste, porque o que o Remo produziu contra o Goiás era digno de uma vitória tal qual a do Paysandu contra o Coritiba. O Remo jogou fora de casa, deu um banho no Goiás, um banho de técnica, um banho de estratégia de jogo. Um banho de cheiro. Não. Só isso que faltou. Faltou sal grosso, cheiro, faltou. E só faltaram os gols. Só faltaram os gols que o Remo perdeu, gols absurdos. A gente podia ficar aqui 30, 40 minutos, 50 minutos falando que o Remo precisava... 40 minutos, né? Falando que o Remo só precisava dos gols. O jogo do Remo foi perfeito, perfeito. Ele falhou uma bola, que foi o gol do Goiás. A bola no cruzamento, uma falta de atenção que acontece durante a partida e o Goiás teve muita sorte de, nessa falta de atenção, conseguir chegar no gol. E o Remo teve muito azar. A gente pode dizer que o gol de pênalti do Goiás, que seria, né, teria sido... não gol, o não gol, teria sido uma sorte do Remo, uma sorte maior do Remo. Mas a verdade é que a falta de sorte foi muito maior, porque a presença em campo do Remo, atacando nos momentos certos e se defendendo nos momentos certos, é 90%. Eu até cheguei a escrever alguma coisa sobre esse assunto, né? Não sei se vou publicar, não sei se vai ter um blog, quem sabe e tal. Mas essa forma do Remo se apresentar foi a forma gloriosa de que o Remo chegou até onde ele está hoje. Se você olhar a tabela hoje e ver o Remo ali, lutando entre o G4, foi dessa forma que ele jogou contra o Goiás, que ele chegou a esse status. Ele chegou a esse fenômeno, porque, queira ou não, é um fenômeno. Um clube que ascendeu a Série C para a Série B e imediatamente conseguir todos esses resultados e galgar, chegar perto do G4 toda a rodada é um feito, e ele foi conquistado a partir do futebol que foi jogado dessa forma contra o Goiás. Um futebol objetivo, reativo, ferino, sabe? Que consegue chegar no momento certo, ataca, é como o Aikido, né? Eu lembrei logo do Aikido. Você usa a força do inimigo contra ele mesmo, né? Ou a fraqueza do inimigo contra ele mesmo. Então é exatamente isso que o Remo faz. Ele marca corretamente quando o adversário menos está percebendo que houve uma falta de atenção, um erro, uma falha, o Remo rouba a bola e ataca de uma maneira bizarra, um ataque perigosíssimo, um negócio que, né, dá susto em qualquer adversário. Sim, tanto que o Goiás começou com os 15 minutos, os primeiros minutos iniciais, né, os 15 minutos até o gol do Remo, pressionando totalmente a equipe do Leão Azul, né, mas que estava organizada em campo, né, justamente com esse futebol reativo. Sim. Né,
e consegue o gol no contra-ataque com um belo passe do Pavani e uma finalização de categoria do Pedro Rocha. A grata volta do Pavani, né, que sempre foi mencionada aí por várias pessoas, eu sou um dos que comunga dessa tese. Pavani nunca deveria ter saído do meio de campo do Remo. Mas não tem vaga para o Pavani. Peraí, tem vaga para o Pavani. Não tem vaga para alguns outros. O Pavani tinha que estar jogando. Ele é um jogador fundamental nas roubadas de bola e nessa perspicácia de encontrar principalmente o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, que é o grande jogador do Remo e voltou a ser o grande jogador que o Remo precisa para conseguir os resultados. Perdeu gol, mas o que ele construiu é uma coisa que jogador nenhum praticamente do campeonato conseguiu fazer. O Pedro Rocha é um jogador muito perigoso, um cara que tem muito recurso, muita habilidade, pode fazer vários tipos de jogos dentro do mesmo jogo, consegue correr pela ponta, consegue correr com a bola pro centro, consegue ser, sabe, ferino, consegue ser direcional, entendeu? Então, ele tem várias valências que estavam sendo apagadas por um futebol medíocre. Medíocre numa concepção, definição clara da palavra, um conceito claro da palavra. Medíocre não é ruim, medíocre é ser médio, igual, ordinário. Sim. Então, o Pedro Rocha estava sendo nessas últimas partidas ordinário, normal, entendeu? E ele não é isso. Se você utilizar o Pedro Rocha da maneira correta, ele pode fazer muitas coisas e ajudar muito a equipe. O Antônio Oliveira, para você, foi a melhor partida dele até agora? Colocou a cara do Antônio Oliveira no time? Melhorou, sem dúvida alguma. Esse jogo aí, inclusive, contra o Goiás. Isso é uma coisa engraçada, porque eu não sei se ele colocou a cara do Antônio Oliveira no time. Não sei se esse é o futebol que ele quer jogar. Aparentemente não é. Sim. Esse futebol. Ele inicialmente quis fazer, a gente conversa, né, que o Antônio Oliveira queria fazer o Remo jogar. E aí jogar futebol, você diz num conceito clássico, aquele futebol que você domina a partida, tem maior posse de bola, constrói as jogadas, sustenta a bola desde a defesa até o ataque, tem esse domínio, a variação de jogadas, esse conceito diferente do que o Remo apresentou ontem, no jogo contra o Goiás. Então, o Remo contra o Goiás foi reativo, um time que se defendeu, que buscou o resultado partindo da intenção defensiva e conseguindo chegar em contra-ataques perigosos. Esse era o time do Remo que conseguiu chegar perto do G4. O Antônio Oliveira aparentemente queria fazer um outro tipo de futebol, não deu certo até o jogo do Avaí. O do Avaí também não foi grande coisa, mas conseguiu o resultado. Mesmo apresentando o Cantilho, deu uma melhorada ali no passe, né? O meio de campo do Remo conseguiu trabalhar um pouquinho, melhora a bola, tal, e aí conseguiu um resultado contra o Avaí. Era um conceito que poderia ter sido evoluído, poderia ser evoluto, mas não foi isso que o Remo apresentou contra o Goiás. O futebol reativo é diferente da forma como o Antônio Oliveira quis jogar, e deu muito mais certo, na minha opinião. Mas você acha que ele vai continuar com o futebol reativo? O jogo contra a Ferroviária é um cenário um pouco diferente, né? Dentro de casa, é contra o time que está lutando para sair da zona de rebaixamento, né? Então, querendo escapar ali da zona da degola, o Goiás é o líder, né? E foi fora de casa. Será que muda a postura? A gente já tem, inclusive, a escalação que eu vou passar aqui rapidinho, que provavelmente vai ser a mesma escalação para esse jogo. Foi o jogo contra o Goiás, é a mesma escalação do jogo contra o Goiás para esse jogo contra a Ferroviária, que é Marcelo Rangel no gol, que foi muito bem, né? Sim. Tá indo muito bem. Muitos dizem que é o melhor goleiro da Série B. Isso. Nathan Santos, que entrou bem na lateral direita. Aí a zaga Camutanga e Kaique Oliveira. Alan Rodrigues na lateral esquerda. Meio de campo com Caio Vinícius, que voltou muito bem. Pavani, que voltou a ser titular. E foi essencial aí pro Remo nesse último jogo. E o Cantilho, Cantígio, né? Que chegou muito bem. Ataque Marrone, Matheus Davó, aquele cara que flutua ali no ataque do Remo. E o Pedro Rocha, que é o artilheiro da Série B. Luan Martins ainda se recupera de uma lesão nos dedos do pé. E o Diego Hernandes está realizando a correção muscular, ainda não estreou pelo Remo. Klaus pode estar à disposição, porque já está trabalhando com bola. Então, você acha que muda para esse jogo contra a Ferroviária hoje? Com a mesma escalação ele pode fazer as duas formas, né? Ele depende do que ele quiser dentro de campo, como ele pensa que o time vai agir. Eu acho que ele vai voltar a ser um Remo propositivo. Eu acho que ele tem a tendência de querer voltar a ser propositivo. Pode dar certo. Na verdade, o jogo contra a Ferroviária é um jogo muito mais fácil que o jogo do Goiás. Isso quer dizer que o Remo vai ganhar o jogo? Depende dele. Né? Depende de como o Remo vai apresentar o futebol. Mais fácil
Pela comparação, né? Isso. Mas é um jogo difícil também. Um jogo né? Todo jogo da Série B é difícil. Todo é jogo difícil você prever assim. Exatamente. O Amazonas era o lanterna um tempo desse, e a Chapecoense já chegou a estar na zona de rebaixamento, o Criciúma estava lá. Então, a Série B é muito nivelada. E por isso mesmo a gente vê pontuações muito próximas ali, tanto no último colocado quanto aquele que já está quase chegando no G4, tem uma pontuação de no máximo 6 pontos ou 10 pontos. Por aí, então não é tão distante assim, tá todo mundo bem nivelado, então toda partida é difícil. Agora, você pegar um Goiás fora de casa e pegar uma Ferroviária, aliás, pegar um Goiás fora de casa e pegar uma Ferroviária dentro de casa, obviamente que você vai preferir uma Ferroviária dentro de casa. É um time que não tem tantos recursos, não tem tantas qualidades de jogadores, não tem, né, esse status que o Goiás tem. E muito pelo contrário, faz um campeonato de se manter para não se manter, né? Então ele fica variando entre zona de rebaixamento e próximo ali. Então é um jogo que o Remo tem totais condições de vencer e vencer fácil. Se conseguir implementar um futebol coerente com aquilo que ele apresentou contra o Goiás, mesmo que não vá ser defensivo, mas que se apresente como o Avaí, como se apresentou contra o Avaí, tem uma vitória fácil, garantida. Eu só não sei se o Antônio Oliveira não poderia manter essa forma do Remo jogar, essa forma de entregar a bola para o adversário, tentar verificar um melhor momento para oferecer os perigos que o Remo pode oferecer para o adversário. Entendeu? É muito mais fácil você fazer dessa forma porque é a forma que está dando certo. A não ser que você goste de fazer o mais difícil, que é o que parece ser o que o Antônio Oliveira gosta de fazer. Gosta de fazer, pois é. E essa Ferroviária, que é um time que está ali na zona de rebaixamento, mas deu trabalho para o Paysandu, né, em Belém, aqui em Belém, na Curuzu. O Paysandu acabou virando o jogo. Tem jogadores conhecidos, né? Sim. O Tarek, que foi o autor do gol, não jogou pelo futebol paraense, mas já passou pelos campos daqui nas Série 6 da vida aí de Remo e Paysandu. Tem o Netinho, volante. Bom né? volante. Que bate bem de fora da Chuta área. Tem o Alencar, passou por aqui, que não deixou saudade aí pra torcida bicolor. Né? Só se fala em outra coisa. Só se fala em esquecê-lo. E tem o Carlão, que é o principal nome desse time aí, da equipe da Ferroviária. Tem Fez 6 o gol na competição. Fez o gol no primeiro turno, né? Naquele jogo em que o Adailton faz a falta, o Netinho final do jogo. No último minuto, né? Assim como foi contra o Goiás agora no último minuto, também contra a Ferroviária. Dos fantasmas aí com o Remo. Um dos fantasmas que assombram aí, né? Exato. O Remo, esse gol, esse último gol, por mais que seja, né, fora de casa, tomar um gol do Goiás tudo bem, mas o resultado foi muito duro com o Remo, principalmente com o gol no último minuto. E pelas perdas do gol, né? Perdas de gol e esse... foi o lance isolado o gol, né? Totalmente. Assim, ele ficou sozinho, parecia até que o Anselmo Ramon estava impedido, ele, claro que é artilheiro também, né? Mas parecia que ele estava impedido ali porque a gente não tinha visto uma falha do Remo ali no Exatamente, não teve gol, não teve jogada perigosa do Goiás. Tiveram algumas defesas do Marcelo Rangel, né? Mas... Sim, mas nada comparado ao que o Janderson fez. Não teve nada igual a isso. Nenhuma comparação. Entre os no campeonato não teve nada igual. Os perdidos, o do Janderson foi o pior pra você, então? Com certeza. Isso aí, a gente, né, vinha conversando até um pouco, traçando aqui quais gols foram os mais perdidos, né? O do Janderson me parece o mais perdido, porque ele pega a bola na ponta direita da pequena área, né, num cruzamento do Pedro Castro, né, que ele vai na linha de fundo, cruza e ele tem todo o gol para chutar, porque ele vai chutar de perna direita. Ele então, chega de frente, cai no pé certo. Exatamente, vem a feição, ele podia, como eu disse, ele podia chutar até no meio. Ele podia estar no meio do gol, que se ele chuta no meio, o Tadeu tenta pular para um lado e perde, porque é muito próximo. É mais que um pênalti. Entendeu? E ele chuta de tornozelo na bola. Sim. Eu vi muita gente falando do lance do Pedro Rocha, né? Que ele perdeu esse lance. Primeiro que ele tem crédito, porque ele é artilheiro da Série B. Nossa. E ele fez o gol, né? Que tava dando a vitória até o final do jogo para a equipe do Remo. Um belo gol, né? Categoria no primeiro tempo. Agora é muito mais difícil, né? Para ele fazer aquele gol. Ele recebe a bola um pouco, não tão perto da meta do Tadeu. Ainda tem o Tadeu saindo do gol, tem o zagueiro chegando, ele tenta fazer uma jogadinha individual ali, não dá certo, acaba se enrolando. Foi displicente, ok. Mas ele... Enfim, o do Janderson não tem ele conduziu muito, né? Quando você tem mais trabalho, né, do que só empurrar pra dentro, você tem um pouco menos de pena, assim. Você conseguiria empurrar pra dentro? Tranquilamente. Lá ele.
Aí você foi o Pedro Castro, né? Só deixou pra... O Janderson, pra mim, foi o gol mais perdido, sem dúvida alguma. Do Pedro Castro, ele conduziu a bola. E o Pedro Castro tem muito crédito. Fez todas as jogadas. Pedro Rocha, né? Gente, são muitos Pedros, né? São muitos Pedros. Então, o Pedro Até o Rocha... final do campeonato a gente consegue... É Pedro Castro, Pedro Falar sem Rocha, errar. Pedro Costa. Isso. Olha aí. Tomara que não chegue mais nenhum Pedro. Vamos torcer pra não chegar nenhum Pedro. Mas ele... tem muito crédito. O jogador com mais gols no campeonato, que cria jogadas pra ele mesmo definir. Isso aqui é incrível, porque se ele perdeu esse gol, ele fez um que também era pra conduzir. A bola conduziu, foi até o gol e deu um toque. Então, é um jogador que não se pode culpar. Os outros pode sim. Principalmente o Janderson, que não tem esse crédito. Ele não faz boas partidas há muito tempo e nessa, principalmente, um gol claro. Num momento, ainda tem isso, o momento era de fechar o caixão do Goiás. Já era para ter fechado antes, já era para estar uns 4-0, mas mesmo assim não fizeram nenhum gol e esse era o gol para fechar e o Janderson perdeu. Exatamente. Tem um duelo interessante, um parêntese aqui, do duelo entre goleiros, né? O Tadeu e o Marcelo Rangel, que durante a transmissão oficial lá, a transmissão principal, o repórter disse que eles não são tão amigos assim, pelo menos não eram, longe das quatro linhas. O Tadeu e o Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel que ficou 7 temporadas no Goiás, era titular, né? Acabou sendo... perdendo a titularidade pro próprio Tadeu, que é um destaque, né? O Tadeu com certeza, pegador de pênalti, um bom goleiro. São os dois melhores goleiros do campeonato? Talvez seja. Foi o duelo dos dois melhores goleiros, né? Na minha opinião é isso. Os dois melhores goleiros do campeonato, um duelo entre eles, né? Sendo que bateu um pênalti. Não estava fazendo a função de goleiro ali naquele momento, né? Tava chutando um pênalti que normalmente não é assim. A rivalidade é a flor da pele ali, realmente. E se eles não eram amigos, você imagina só que não são mesmo, né? como é que é a situação. No final do jogo, inclusive, o Marcelo Rangel disse que tinha certeza que o Tadeu ia bater no meio do gol. Muito tempo, né? Treinando juntos ali também. Sim. Provavelmente sabe... E o Tadeu bate pênalti há um tempo já, né? Com certeza. Não, ele já sabe o caqueado um dos outros ali. Já entende mais ou menos. E sempre o batedor do pênalti tem essa responsabilidade de fazer, né? O goleiro, se o Marcelo Rangel tomasse o gol, ninguém ia falar nada, né? Agora o Tadeu perdeu o pênalti. Aí chama atenção, né? Exatamente. Chama atenção. E a comemoração do Marcelo Rangel foi feio, bateu na alma ali do Tadeu. Eu não conheço o Tadeu, né? Assim, enfim. Eu conheço o Marcelo Rangel, eu já entrevistei ele e tudo mais. Olha aí. Mas ele é um cara muito gente boa, né? Um cara família, inclusive, né? Olha aí. E ele tem tido um trabalho muito bom no Remo, talvez seja fruto desse jeito de ser dele, né? Então, acho que, enfim, tá colhendo os frutos, bons frutos aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, e conseguiu o duelo ali contra o Tadeu, que foi bem interessante também, de dois grandes goleiros e, enfim, que estão fazendo uma boa campanha nesse ano 2025, né? Isso aí. Eu tenho uns dados aqui interessantes, Guzo. Você está na tela neste momento, mas daqui a pouquinho vem a tela sobre esses dados. Na verdade, isso... A gente falou de pontuação, vai falar agora de pontuação. O Remo fez 30 pontos, né, nesse primeiro turno, que é um bom número. Muito bom. Um bom número aí para chegar no segundo turno. Tem aqui um levantamento feito pela página Gols Norte, do meu amigo que tem essa página Gols Norte, página Gols Norte. Um abraço para ele, obrigado aí pelo conteúdo de qualidade lá no Instagram. Ele colocou o acesso do Brasileirão Série B de 2006 até ano passado, com quantos pontos cada equipe em quarto lugar ficou, né? Com quantos pontos? 2006 tem o América de Natal com 61 pontos. Aí depois, em 2007, tem o Vitória da Bahia com 59 pontos. A gente fala Vitória da Bahia sempre, né? Engraçado. Tenta tirar o costume, mas não consegue. Grêmio Barueri, você lembra do Grêmio Barueri? 63 pontos em 2008. 2009, 65 pontos o Atlético Goianiense. Aí 2010, 62 a Portuguesa. 61 em 2011 o Sport Recife. Aí vem um disparado agora que é o Vitória. Sim. Da Bahia. Olha aí. Com 71 pontos em 2012. 60 pontos o Figueirense em 2013. 62 o Avaí em 2014. 65 o América Mineiro em 2015. 2016 o Bahia com 63 pontos. O Paraná com 64 pontos em 2017. Recente, né? O Paraná subindo para Série A. O próprio Goiás com 60 pontos em 2018. 2019 novamente o Atlético Goianiense com 62. 61 Cuiabá em 2020. O Avaí em 2021 com 64. O Vasco da Gama
com 62 em 2022. Aí o Atlético Goianiense de novo com 64 pontos em 2023. E ano passado, mais próximo aí da média, né, o Ceará com 64 pontos em 2024. E aí tem o ponto de interrogação para 2025. Mas dá para ver que a média, né, Guzo, é 60 a 64 pontos. Só teve essa Vitória da Bahia. Do Vitória. Da onde ele é? Da Bahia. Da Bahia, exatamente. Carajé, 71 pontos em 2012. Esse aí do Vitória foi fora da curva, mas se você for reparar, né? Entre 60 e 65 pontos a maioria. O Remo fez 30 no primeiro turno. Se ele repetir a dose, ele chega a 60 pontos, que já é bem próximo. É possível que suba com 60. Né? Agora, vendo vai depender do campeonato, né? Exatamente, depende sempre do campeonato. Agora, vendo dessa forma, né? Alguns pontos que o Remo perdeu nesse campeonato foram bizarros também, né? Então, se ele conseguir fazer uma campanha um pouquinho melhor, a gente diz assim, uma curvinha, mas um gol a mais, uma defesa a mais do Marcelo Rangel, um gol a mais do Pedro Rocha, né? O Remo consegue subir facilmente, né? Tem uma possibilidade palpável de subir. Isso é fundamental, porque muitas vezes, né, a gente pensa, o nosso time fez uma boa campanha, mas não vai chegar, não tem esse fôlego, não sei o quê. Gente, conseguiu já. O primeiro turno foi uma excelente campanha. E veio da Série C, né? Exatamente, veio da Série C uma campanha surpreendente. Ninguém era capaz de dizer que o Remo ia conseguir subir para a Série A. No início do campeonato, ninguém diria isso. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que acreditava dessa forma. E o legal é que em nenhum momento caiu, né? Isso. Tá caindo na tabela em nenhum momento. Assim, sempre teve uma campanha sólida, né? Com empates fora de casa e vitórias dentro de casa na sua maioria da campanha, né? Teve uma pequena queda com a saída do treinador, e aí a entrada de um treinador que quis modificar, a gente não quer criticar, acaba criticando, né? Mas que quis modificar o estilo de jogo. Aparentemente já viu que o estilo de jogo melhor era o anterior e pode, se continuar fazendo o que fez no primeiro turno, subir facilmente, e é palpável isso. É o lógico, gente, é o lógico. Se o Remo fizer a mesma coisa, ele consegue subir. Basta conseguir esses pontinhos que foram perdidos de maneira catastrófica por essa última partida, por exemplo, por falta de gols. E jogar contra o Cuiabá, por exemplo, dentro de casa e não ganhar o jogo, entendeu? O Cuiabá foi uma presa fácil pro Remo, nem quis atacar, abdicou do ataque e o Remo ficou virando bola de um lado pro outro, parece pinball, né? Então tem que jogar de uma forma certeira, objetiva, para conseguir o resultado e botar a faixa botar a faixa de acesso no final do ano. É isso. Importante, né? Guzo, palpite pro jogo de hoje, logo mais às 7 horas da noite. Estádio do Mangueirão com presença da torcida azulina. Remo e Ferroviária abrindo o segundo turno. Remo vence, empata, perde. 3-1 pro Remo. Olha, tem até os números, né? Os placares aí. O placar, no caso. Vai ser 3-0, o Ferroviária faz um gol no final do jogo. Pode escrever. Só pra fazer o gol de honra, é isso? É isso aí. Mas respeitando o adversário. Um descuidozinho e tal. 3-1 tá tranquilo. E pra mim vai ser o mesmo resultado que o Paysandu teve em casa, na Curuzu, 2-1 pro Remo, no caso. E eu acho que vai ser de virada também. Olha aí. O meu não é de virada, né? Foi 3 e 1 no final. O teu vai ser o primeiro, Ferroviário vai fazer um. O Ferroviário faz um gol e o Remo vai pra frente e tentar fazer. Vai ser parece contra o Avaí, então, o Remo e Avaí. Parecido, né? Isso. É um cenário que pode ser parecido, mas o Avaí tá em cima na tabela, né? O Ferroviário tá na zona de rebaixamento. Exatamente. Enfim, então 3-1 pra ti. 3-1. Apostando um todinho. Um todinho ou um Nescau? Não sei, o Nescau é mais... quem é que vai patrocinar? Não, vamos ver quem é que patrocina a gente. O todinho é mais a nossa infância. Né? Mas enfim, tem outros... A gente pode tomar um Piraquides, né, Piracanjuba? Pô, pelo amor de Deus, hein, Piracanjuba? Cadê? Mostra lá. Vamos lá, Piracanjuba. Piracanjuba? Olha aí. Ivete Sangalo já dizia. Piraquides pode ser. Pode ser um Italaquinho. Apostado, então, seja lá qual for o composto lácteo. Exatamente. Chocolate. Achocolatado. É o composto lácteo. Não, mas isso mesmo. Tem muita coisa lá no meio. Se a gente souber, a gente não toma também. Não toma, melhor não. Então é melhor nem apostar. Calma, que se patrocinar a gente toma sim. Então vamos. Então é isso, Guzo. Obrigado pela participação mais uma vez. Forte abraço aí nesse pré-jogo de Remo e Ferroviária. A gente espera, claro, que
o time paraense saia vitorioso dessa partida de logo mais no Mangueirão. É isso aí, Gilmar. E o importante é tomar, não derramar. Né? Porque não pode chorar pelo leite derramado, né? O leite achocolatado derramado. Um abraço aí, pessoal. A gente se vê na próxima e estamos juntos. É isso. Obrigado, Guzo Neto, que também é do canal Leite Derramado, participando aqui com a gente. Um forte abraço ao Guzo Neto, que está aparecendo na tela. Tchauzinho aí pra galera. É isso, gente. Muito obrigado pela sua participação. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo nesse pré-jogo de Remo e Ferroviária. Tchau, tchau. Até a próxima.